Seres humanos são ligados por laços. Os laços atados se enroscam, mas também são frágeis, tristes. Raiva e tristeza banhados em lágrimas. Além da escuridão da meia-noite, nós vingaremos seu rancor. Você já odiou alguém? Odiar de verdade, sabe? Aquela pessoa que te fez sofrer muito, que atormentou sua vida, que te fez chorar não de tristeza, mas de raiva. E se você pudesse se vingar dessa pessoa, você faria isso? Só que teria um custo. Após a sua morte, você passaria uma eternidade no inferno em meio a dor e sofrimento. Será que vale a pena passar uma eternidade sofrendo para aliviar uma dor e um rancor momentâneos? A resposta é óbvia, é claro que não. Mas esse é o problema, as pessoas não são racionais. É por isso que a gente estoura o cartão de crédito sem ter um puto no bolso. Talvez essa não fosse a decisão mais racional, mas a gente não é robô, a gente não é planilha do Excel. Nós tomamos decisões baseadas nas emoções, nos sentimentos. Vingança! E quando alguém que está passando por uma dor impensável tem a oportunidade de se vingar da pessoa responsável por essa dor, você acha que esse alguém vai pensar duas vezes? Você acha que a pessoa vai colocar os dois pesos na balança, vai fazer uma listinha de prós e contras de cada decisão? E na moral, será que a icônica frase do Seu Madruga de que a vingança nunca é plena é verdade mesmo? Será que não há pessoas que merecem serem vingadas? Todas essas reflexões são feitas na série Hellgirl, de Goku Shoujo, ou em português, Hellgirl. É um anime que não é adaptação de mangá, nem visual novel, nem nada do tipo. É uma série original, e depois teve adaptações para mangá, série live action, videogame e tudo que é tipo de mídia. A série tem 4 temporadas, as 3 primeiras têm 26 episódios cada, e a última tem 12 episódios. Pelo que eu pesquisei, somente a primeira temporada teve versão brasileira dublada exibida no país, e é só essa temporada que eu vou abordar aqui nesse vídeo. A série aqui no Brasil foi exibida no Animax, e eu lembro que eu assisti ela inteira lá na minha pré-adolescência. A premissa da série é sobre um site chamado Jigoku Tsushin, ou Correspondência do Inferno, que é tipo um Death Note digital e online. Você insere o nome da pessoa na caixa de texto e essa pessoa será mandada para o inferno. Só que quem mandar alguém para o inferno usando esse serviço estará marcado para ir para o inferno após a morte. A pessoa vai literalmente ter uma marca em seu peito indicando isso. O site só pode ser acessado depois da meia-noite, e só consegue acessar quem tem um ódio genuíno por alguém. Então quem é de boas, good vibes e não odeia ninguém, não consegue acessar o site mesmo após a meia-noite. Quando a pessoa insere um nome no site, ela é visitada pela Hellgirl, cujo nome é Aiema, uma garota que tem poderes sobrenaturais. Quando a Hellgirl está com disposição para trabalhar, ela transporta a pessoa para outro mundo, que é onde ela e sua equipe ficam tirando onda. Mas quando ela está com preguiça, ela simplesmente aparece no quarto da pessoa, o que pode causar um susto, porque ela é muito sorrateira. A menina sempre se apresenta como Aiema, no que o contratante fala: "Você é a Hellgirl?" Mas quem é você? Meu nome é Aiema. Você me chamou. Então, você que é a Hellgirl? A Ai explica os termos do contrato para a pessoa. Ela lhe dá um boneco de palha com um laço vermelho, e se esse laço for puxado, a pessoa terá contratado a Hellgirl oficialmente, e a pessoa que ela odeia vai ser mandada para o colo do capeta. Se você realmente quer vingança, basta desfazer esse laço vermelho. Desfazer o laço significará que você me contratou oficialmente. A pessoa que você odeia será enviada para o inferno. Entretanto, uma vez vingada, você terá que pagar o seu preço. O ódio é uma faca de 2 gumes. Quando você morrer, a sua alma irá para o inferno. Você não poderá ir para o céu, e a sua alma ficará pairando eternamente em meio à dor e o sofrimento. Quando o contratante puxa o laço do boneco, a pessoa odiada sofre tortura psicológica pela equipe da Hellgirl. E, para concluir, a Aiema recita sempre os mesmos versos. Pobre sombra perdida na escuridão, por ferir e desprezar as pessoas, sua alma maculada afoga-se na culpa. Quer saber como é a morte?
E depois desse efeito tripzão do kimono da Aema, a pessoa se encontra num barco remado pela Ai, sendo levada para o inferno, sem poder escapar. E a Ai sempre tece algum comentário relacionado à pessoa. Nunca nos é mostrado exatamente como que é esse inferno na série. Então a gente não sabe se esse inferno é do tipo Little Nick ou mais do estilo South Park. Eu não sei como é que funciona essa noção de céu e inferno no Japão, já que lá as crenças são bem diferentes. Porque aqui no Ocidente a gente é tudo crente, então a gente tem essa noção de céu com Deus, Jesus e inferno com o capeta. E nossos pecados em vida são o que definem se vamos ou não para o céu. Mas me parece que em Hellgirl a noção de inferno não é muito diferente da nossa. E a pessoa que contrata o serviço sempre tem um preview, um trailerzinho de como seria esse inferno após a Aema entregar o boneco de palha. Acho que essa noção de céu como paraíso e inferno como dor e sofrimento eterno é algo meio universal das culturas, algo que transcende religiões específicas. Agora vamos falar dos personagens da série, a começar pela Hellgirl, a Aema, que é uma menina bem inexpressiva, que sempre fala com o mesmo tom de voz e raramente demonstra qualquer tipo de emoção. Ela é tipo o True Neutral daquele meme de chart de D&D, se bem que não dá pra chamar o que a Ai faz de neutro. Então, sei lá, um Chaotic Neutron. A Ai fica num lugar isolado, parado no tempo, onde tem um computador que a notifica de novos clientes. Junto dela está sua avó, que deve ser parente do Lombardi, porque só aparece a silhueta dela. Ela fica tricotando e às vezes conversa com a Ai, avisando se tem cliente novo e outras coisas. A equipe da Hellgirl é composta por 3 seres. Um deles é o Waniudo, que toma a forma de um homem idoso e careca. E quando tem cliente na ativa, ele toma a forma do boneco de palha que os clientes usam. Sim, o Waniudo é o boneco de palha que os clientes usam para se vingar. É por isso que quando o cliente puxa o laço, o Waniudo fala: "Seu pedido será atendido." Ele também toma a forma da carroça do capeta que leva a Aema para o trabalho, o vale transporte dela. Os outros companheiros da Ai são Ren Ishimoku, que toma a forma de um homem jovem de moletom verde, e a Honiona, que toma a forma de uma mulher usando kimono. Diferente da Ai, sua equipe é bem de boas, eles são bem normais. Eles comentam ocasionalmente sobre os casos que eles pegam, às vezes fazem alguma piada, é bem que nem o pessoal lá da firma que tu trabalhas. Ah não, por que sua senhorita? Eu quero ver o namorinho. A partir do episódio 8 é introduzido 2 novos personagens principais, que é o jornalista Hajime Shibata e sua filha Tsugumi Shibata, que começam a investigar os casos da Hellgirl. Eu nem vou falar muito deles, até pra não dar spoiler, só vou comentar que eu gostei muito da relação de pai e filha deles. A Tsugumi talvez seja uma das melhores personagens criança que eu já vi em animes recentemente. Definitivamente melhor que a Nana. Principalmente porque numa série que tem tanta tragédia, sofrimento e maldade, ver a Tsugumi ser uma criança normal, inocente, curiosa, que brinca, faz piada e tem uma relação tão humana não só com o pai, mas com as outras pessoas que a cercam e não está mergulhada em trauma, é um contraste muito necessário nesse anime. Sobre a dublagem brasileira, eu gostei bastante da voz da Ai. É uma voz calma, mas séria, doce, mas com uma pitada de melancolia. Tudo isso é transmitido pela voz dela e combina bastante com a Aema. Todas as vozes estão boas e combinam com os personagens. O único problema da dublagem é que, pelo fato de todo episódio ter personagens novos, tem muita voz repetida. Por exemplo, o Wendell Bezerra dublou 2 protagonistas, sendo que ele usou a mesma voz para ambos, enquanto que para a voz das mulheres, eu acho que tinha umas 3 dubladoras que ficavam revezando entre si. Outro problema da dublagem está na adaptação. Nos últimos episódios da temporada, eu fiquei boiando com o que estava acontecendo, porque eles traduziram algumas coisas de forma incorreta ou confusa, sendo que depois, assistindo a versão legendada, eu entendi. Isso não compromete a experiência, mas é algo a se mencionar. A trilha sonora da série é muito boa. Ela é meio repetitiva, mas quando se tem faixas tão memoráveis como as desse anime, isso tá mais do que perdoado. E é claro, o tema de abertura é 10 de 10, como sempre é em animes.
A arte da série até que é boa, mas deixa a desejar em alguns aspectos. Os cenários são muito pouco memoráveis, com exceção do lar da Aiema e da entrada para o inferno. E a animação não é muito boa, e isso acaba sendo notável principalmente nas cenas de tortura psicológica, em que alguém é mandado para o inferno. Em alguns casos eu não consegui levar essas cenas muito a sério, porque a animação realmente não ajudava. Ela não passava aquela intensidade de ter alguém ruim e escroto tendo aquilo que merece. Afinal, para você, os homens significam dinheiro. Essa foi boa, essa foi boa. O anime é meio que uma série antológica. Pra quem não sabe, série antológica é aquele tipo de série em que cada episódio apresenta personagens e elenco diferentes, e com uma história diferente. Exemplo mais fácil do mundo, Black Mirror. Hellgirl não é bem isso, porque existe uma história com personagens recorrentes que é desenvolvida, mas o drama das pessoas que utilizam o serviço é resolvido em seus respectivos episódios, e nenhuma dessas pessoas aparece em episódios futuros, pelo menos não na primeira temporada. Tem até um episódio em que o prefeito de uma cidade é mandado para o inferno, e nos episódios futuros simplesmente não se fala mais disso. E como que isso funciona na prática? Bem, cada episódio é dividido em 3 atos. No primeiro ato, nos é apresentado o cenário, os personagens e o drama que será tratado. Nós acompanhamos tudo sob o ponto de vista da pessoa que quer vingança, e como que esta pessoa está sofrendo por algo que alguém fez ou continua a fazer, levando essa pessoa a procurar vingança no site da Hellgirl. No segundo ato, a Aiema visita a pessoa para entregar o boneco de palha e explica os termos do contrato. Quando ela revela que a pessoa vingada irá para o inferno após sua morte, a pessoa naturalmente hesita em puxar o laço e dá um tempo para pensar melhor na decisão. Daí o episódio segue e às vezes a pessoa até tenta resolver a situação sem precisar usar o serviço, mas na maioria das vezes o negócio dá errado e a pessoa acaba ficando com mais raiva de quem ela odeia. Assim, quase sempre em um estado de fúria e por impulso, a pessoa puxa o laço do boneco, iniciando a vingança. E aqui entramos no terceiro e último ato, que é quando a pessoa odiada sofre tortura psicológica e acaba no inferno. Depois vemos como que a vida da pessoa vingada melhorou, só que sempre há um ar de reflexão, do tipo que por mais que a pessoa esteja bem agora, ela sabe que destino a aguarda. Aquela marca vai ficar ali para sempre. Não foi minha culpa, não. Foi sua culpa, sim. Esse é o mundo de rancor que você desejou. Carai, a Aiema manda a real pras pessoas, hein? Que é isso? A pessoa que vai pro inferno é dada como desaparecida, nunca como morta. E às vezes a equipe da Hellgirl faz modificações no mundo para que a situação fique favorável para a pessoa vingada. Um exemplo disso é no episódio 3, em que no final, do nada, eles mencionam que uma testemunha apareceu para confirmar a história da pessoa vingada que ninguém acreditava. É claro que existem diversas variações dessa fórmula, principalmente depois do episódio 8, quando o jornalista Hajime começa a interferir nos casos. Mas a receita do bolo é basicamente essa. Há episódios em que a pessoa nem sofre tortura psicológica e vai direto pro inferno, episódios em que no início a pessoa que procura vingança já está com o boneco de palha, episódios em que a vingança da pessoa é algo que rola no background, que não é dado tanta atenção e o foco do episódio é outra coisa, e também episódios paralelos que não envolvem um caso de vingança. Um negócio que eu achei meio estranho nessa parte final dos episódios é que depois de toda a tortura psicológica que a pessoa odiada sofre, a equipe da Hellgirl confronta a pessoa sobre o motivo dela estar sendo mandada para o inferno. E a pessoa nunca admite o erro e pede desculpas. Ela sempre fala que não fez nada de errado e que não tem culpa de nada. Eu não acho isso muito realista, porque qualquer um que estivesse nessas condições iria pedir desculpas, mesmo que de maneira falsa, mesmo que a pessoa achasse que não fez nada de errado, somente para tentar sair dessa situação. Nós sabemos que a pessoa será mandada para o inferno independente do que ela falar, mas ela não. Quando você tortura alguém, essa pessoa vai falar o que ela acha que você quer ouvir, enquanto que nesse anime as pessoas estão diante de várias ilusões bizarras e macabras, mas quando questionadas do que fizeram, elas falam: não, eu fiz isso aí mesmo, eu tava certo, aquela pessoa que tava errada. Me desculpar? E por que eu deveria me desculpar? O meu sentimento era verdadeiro, eu a amava, foi ela quem me traiu, eu sou inocente. Sei lá, talvez seja o narcisismo
mesmo falando mais alto. Agora que você já sabe como que o esquema funciona, vamos analisar alguns episódios da série, a começar pelo primeiro. Nesse episódio, uma menina é chantageada por uma colega da escola que tem um grupinho de amigas bem estilo meninas malvadas. Daí a garota sofre bullying, é humilhada, até que ela não aguenta mais e chama a Hellgirl para resolver a situação. Esse é um bom episódio de introdução à série, mostrando como que funciona o serviço, quais são as regras, introduzindo a Hellgirl e sua equipe de seres com poderes sobrenaturais. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre o segundo episódio, que eu considero um dos piores do anime todo, o que é uma pena, porque é logo o segundo episódio. Esse episódio só serviu para nos mostrar que a pessoa não necessariamente precisa saber o nome de quem ela quer vingança, já que nele temos uma garota que está sendo perseguida por um stalker que ela não sabe quem é. Ele fica mandando mensagens para ela, ligando e entregando presentes bizarros. Seus pais já tentaram ir na polícia e mesmo assim não conseguem descobrir quem está a perseguindo. Nisso ela pede ajuda a Hellgirl e ela só escreve que quer mandar pro inferno o homem que está a stalkeando, pelo menos é o que diz na versão legendada em inglês. Depois dela já ter o boneco de palha, nos é revelado que o stalker na verdade é o detetive responsável pelo caso dela. Ele ataca um policial e o pai da garota e consegue sequestrá-la. Quando está prestes a atacá-la, ela puxa o laço e ele é mandado para o inferno. O problema desse episódio, ao meu ver, é que essa não é uma situação de vingança. A menina não tem um rancor por algo que esse homem fez. Ela está sofrendo porque está sendo perseguida. E tudo o que ela quer é acabar com isso. E ela só puxa o laço do boneco quando não tem para onde fugir. Ou seja, é uma situação de legítima defesa, não de vingança. Ela não necessariamente odeia esse homem, ela só quer que ele a deixe em paz. E na minha opinião, isso é bem diferente de você legitimamente odiar alguém e querer vingança por algo de ruim que alguém fez para você ou para alguém que você ama. No terceiro episódio já temos algo diferente, quer dizer, de novo nós temos um estudante do ensino médio, mas desta vez é um garoto, o que é meio raro, já que a maioria das pessoas que buscam o serviço da Hellgirl são garotas. Tem tipo uns 5 homens que usam o serviço na temporada inteira. Talvez isso aconteça porque os homens costumam resolver as coisas na porrada mesmo, ou porque os produtores do anime preferem desenhar garotas, provavelmente a última opção. No episódio, um menino busca vingar a morte de seu amigo, que se deixou levar uma surra de um astro do beisebol da escola deles, e decidiu não denunciar essa violência para não prejudicar o time da escola. Só que o dano foi tão grave que ele acabou morrendo e o amigo levou a culpa, o que é uma situação bem complicada, até porque ninguém acredita na versão dele da história, já que até o falecido havia mentido. Esse é um bom episódio, segue a fórmula direitinho e é bem triste, né, porque pô, o moleque morreu a troco de nada. E agora vamos para o quarto episódio, que talvez seja um dos mais marcantes do anime. Eu assisti o anime inteiro quando passou no Animax, e esse é um dos poucos episódios que eu lembro assim com clareza. Nele nós temos uma garotinha que tem uma cachorrinha que morre na mesa do veterinário, tadinha. E daí a gente descobre que essa menina é órfã. Os pais dela faleceram e tudo que restou para ela foi a cachorrinha. E daí temos alguns flashbacks dela com a cachorra e, na moral, eles não precisavam fazer isso, não acham? Eles não precisavam de toda essa história triste da menina ser órfã e só ter a cachorrinha como família para fazer a gente ter simpatia pela menina. Isso só serviu para inundar o seu quarto de lágrimas e para garantir que você esteja do lado dessa menina no que está por vir. Nos é mostrado, então, que o veterinário é negligente com os animais e dá prioridade para os animais de clientes importantes, como políticos, celebridades e a MC Pipoquinha. Quem desencadeia toda a situação é a assistente do veterinário, que conta pra Guri o que realmente aconteceu com a cachorra dela. O veterinário não tratou ela a tempo porque estava de conversa fiada no telefone. A menina então busca a Hellgirl, mas antes de puxar o laço, ela tenta, junto com a assistente, buscar alguma prova para incriminar o veterinário. Só que elas são surpreendidas pelo veterinário, que expulsa elas da clínica e ainda joga na cara da menina que a cachorra dela era uma vira-lata imprestável que fez bem morrer. Daí a menina puxa o laço e eu achei genial que a sessão de tortura psicológica do veterinário acontece com ele sofrendo um acidente de carro e a equipe da Hellgirl se disfarça de paramédicos, daí eles jogam ele de qualquer jeito na ambulância, ficam conversando entre si no hospital, ignorando ele, fazendo com ele o que ele sempre fez com os animaizinhos. Então ele vai pro inferno e é assombrado pelos animais que ele negligenciou e que agora conseguem falar com ele. Doutor, socorro! O quê?
Sai de cima de mim! Agora que vimos alguns episódios normais, vamos ver um que foge da regra. No episódio 7, nós temos a perspectiva de alguém que é mandado para o inferno. E essa parece ser uma puta de uma ideia, mas eu acho que a execução deixou um pouco a desejar. A princípio, acompanhamos o ponto de vista de uma menina que é órfã e foi adotada por uma escritora. A menina chega a usar o site da Hellgirl para se vingar de sua mãe adotiva, porque ela é muito rígida com ela e não a escolheu para atuar em sua peça. Ela então decide sabotar a atriz que conseguiu esse papel para tentar pegar o papel no lugar dela. Mas daí a escritora decide cancelar a peça e fala para a menina que vai devolvê-la ao orfanato, porque ela sabe que a guria teve alguma coisa a ver com isso. Quando a menina vai puxar o laço, descobrimos que quem vai pro inferno é ela, pois a atriz que ela sabotou acessou o site e foi adiante com a vingança. Eu diria que o problema desse episódio se encontra na falta de desenvolvimento da atriz, né, que mandou a personagem principal pro inferno. Eu sei que ela foi sabotada de uma maneira bem cruel, né, e que participar dessa peça talvez fosse o sonho dela, mas eu não sei se isso realmente é motivo suficiente para se vingar dessa maneira. Talvez em um momento de fúria, talvez. Eu queria que eles tivessem feito mais episódios com o ponto de vista de uma pessoa odiada. Na primeira temporada só tem esse. No mais, o legal desse episódio é que a Aiema ajuda a equipe a investigar o caso, que é algo que eles fazem às vezes. E na moral, não tem nada melhor que a Aiema de bonezinho, né? Vamos combinar. Agora vamos falar de um tópico que poderia ter sido melhor abordado no anime. A fórmula padrão dos episódios até agora coloca tipicamente uma pessoa como vítima e a outra como vil. E essa é uma distinção muito preto e branco das situações. A gente sempre acaba ficando do lado da pessoa vingada. A gente quer ver a pessoa odiada sofrer e ser mandada para o inferno e ter o que merece. E o anime só para refletir sobre a ambiguidade que isso pode causar em algumas ocasiões. Dificilmente a gente tem o outro lado da história. No caso do episódio 7, por exemplo, conforme vamos acompanhando o episódio, começamos a notar que a menina é uma pessoa ruim mesmo. E que se ela prosseguisse com a vingança, a sua mãe adotiva, que parece ser uma boa pessoa, seria mandada para o inferno injustamente. E esse é um bom exemplo para nos fazer questionar se esse serviço da Hellgirl é realmente justo. Outro episódio que faz isso é um em que um professor acaba pedindo para a aluna mandá-lo para o inferno, porque ele não aguenta mais viver e, na verdade, eu nem entendi direito qual é que foi a desse episódio. Além desses, há outros 2 episódios que abordam esse assunto. Um bom e outro ruim. Começando pelo bom. No episódio 14, o prefeito de uma cidadezinha fazia negócios com o crime organizado para manter um lar de idosos em pé. O pai da menina protagonista descobriu isso e extorquiu o prefeito para ter dinheiro para pagar a faculdade da filha, cuja mãe havia falecido há anos. Por causa disso, o prefeito manda matar o cara e, em contrapartida, a menina se vinga do prefeito. Só que vamos lá. Primeiro que o pai dela estava querendo chantagear político. Ele sabia bem no que estava se metendo. Segundo que nem foi o prefeito quem fez isso, foi o filho dele, que ficou com medo da chantagem do cara e mandou matar. Por fim, o prefeito, quando estava indo para o inferno, pediu para Aiema se ele não podia se desculpar antes de ir. Esse é um dos casos raros em que o pecador parece realmente arrependido do que fez. E o fato dele ter sido mandado para o inferno fará com que o lar para idosos seja destruído e muitos velhinhos não terão onde morar. Então o ponto desse episódio é que o pai da menina morreu por consequência de seus atos. E a menina deixou que o seu luto, que se transformou em rancor, fosse mais importante que a vida desses idosos e do próprio arrependimento do prefeito, porque este estava disposto a se desculpar com a menina porque o jornalista Hajime o convenceu de fazer isso. Então esse episódio nos faz refletir sobre até que ponto alguém tem que pagar pelo luto, pelo rancor alheio. Será que essa menina merecia mesmo ser vingada? Será que o prefeito merecia mesmo ir para o inferno? Agora vamos para o episódio 23, que trabalha com o mesmo conceito, mas de um jeito bem pior. No episódio, o Hajime e a sua filha Tsugumi descobrem que uma enfermeira está na linha para ir pro inferno, porque alguém contratou o serviço colocando o nome dela no site. Eles investigam a moça e descobrem que ela é uma pessoa boa, que trata todo mundo bem, trata os pais bem, os vizinhos gostam dela, os colegas de trabalho gostam dela, os pacientes do hospital gostam dela, enfim, ela é a senhorita perfeita, uma caricatura sem pudor da bondade. Daí o Hajime descobre que um homem que perdeu sua mulher no hospital culpa essa enfermeira por isso. Ele até diz que vai mandá-la para o inferno. Bingo! Então esse é o cara que contratou a Hellgirl.
O Hajime investiga o caso e conversa com o homem. Aparentemente, ele não tem provas do que aconteceu, fazendo com que suas acusações não tenham fundamento. Mesmo com o Hajime tentando o convencer de deixar isso pra lá, o homem segue em frente com a vingança. Puxa o laço e manda a enfermeira inocente para o inferno. Esse é um ótimo episódio, porque tem muita gente que sente dor e rancor e acaba descontando em alguém inocente, que não tem culpa de nada. A ambientação do hospital é propícia para isso. Quantas pessoas não perderam entes queridos e culpam médicos e enfermeiras que deram o seu melhor, mas infelizmente não conseguiram, ou não tinha jeito mesmo. Assim como no episódio anterior, será que é justo alguém pagar pelo luto alheio, pelo rancor alheio, pelo sofrimento de perder alguém? Ah não, peraí, esse é o episódio ruim, eu esqueci. E na verdade não é assim que termina o episódio. Hajime descobre que não é esse homem quem contratou os serviços da Hellgirl, pois ele nem sabe usar um computador. A enfermeira vai para o inferno e nos é revelado que o responsável por isso foi um drogadito aleatório que a enfermeira nem conhecia e que morreu de overdose logo em seguida. Pois é, esse episódio só serviu pra fazer a Tsugumi mudar de lado, porque na série o Hajime é contra a Hellgirl e seu serviço de vingança, enquanto que a Tsugumi é a favor da Hellgirl e acha que pessoas ruins merecem serem mandadas para o inferno. Mas agora ela viu que qualquer um pode usar o Jigoku Tsushin, o que significa que pessoas inocentes, como essa enfermeira, podem ir para o inferno. E é isso, né, cara? Eles optaram por terminar o episódio de maneira bem caricata. Agora, vamos falar dos episódios que eu considero o pior e o melhor da série. A começar pelo pior. No episódio 18, temos uma menina que estava passeando com seus 2 cachorros, até que eles escapam, invadem a propriedade de uma mulher e mordem a sua perna. A mulher é o demônio em pessoa, e por isso ela obriga a menina a ir na casa dela cozinhar, limpar, fazer as tarefas de casa, mantendo os cães da menina como refém, dizendo que vai matá-los se ela não aparecer ou se ela dedurar a situação para alguém. No episódio inteiro, nós esperamos um momento em que nos é revelado por que essa menina simplesmente não foge com os cães, mas esse momento nunca chega. É exatamente isso o que eu contei. O que acontece é que a mulher mente pra menina, dizendo que cães que mordem pessoas são sacrificados, mas a menina mesma disse que confirmou com o seu professor que isso não é verdade. Então não existe motivo para ela não fugir com os cães. A mulher que está mantendo os cachorros como reféns é velha e gorda e está com a perna machucada, ela não consegue correr. E isso se torna particularmente frustrante quando a velha começa a matar os bichos por desconfiar da menina ter aberto o bico. Ela mata um por um e a guria só assiste e não faz nada. Depois da véia matar o primeiro cão, a guria pede vingança a Hellgirl. Só que em vez de puxar o laço logo de uma vez, ela espera. Nisso, a véia fica puta de novo e quando vai matar o outro cão, elas descobrem que a cadela deu 3 filhotinhos. Daí a menina fica feliz com os filhotinhos e o que ela faz? Ela não puxa o laço e deixa os bichos passarem a noite com a véia. Daí no dia seguinte, ela descobre que a véia matou o outro cão, mas os filhotinhos ainda estão vivos. E ela continua ameaçando, né, dizendo que se ela dedurar, se ela não vir mais, ela vai matar os filhotinhos. Daí a menina finalmente não aguenta mais e puxa o laço, certo? Errado. Nessa hora, um policial acompanhado de Hajime e um professor invadem a propriedade, porque a véia, novamente desconfiando da guria, diz que vai matar os filhotinhos dessa vez. Daí ela ataca o policial e é presa. Eles também descobrem o esqueleto do filho da véia no jardim. Isso porque ela matou o próprio filho e o enterrou no quintal para não dividir a herança dos pais com ele. O que nem faz muito sentido, mas beleza. Daí ela é presa e o Hajime vai lá falar pra garota que ela não precisa mais se vingar. Mas daí ela descobre que a véia, nesse alvoroço todo, conseguiu matar afogado os 3 filhotinhos. Daí agora ela finalmente puxa o laço, né? Depois da véia ter matado todos os 5 bichinhos, ela puxa o laço. Ela se sente culpada por ter demorado tanto. E até a equipe da Hellgirl antes achou que ela estava demorando demais para prosseguir com a vingança. Já se passaram 3 dias e nada. O que aquela garota deve estar fazendo? O Aniudo deve estar entediado. O problema desse episódio é que a menina é muito burra e essa situação não faz muito sentido. Ela teve plenas oportunidades de salvar os cães, até antes de pegar o boneco de palha da Hellgirl, fazendo com que a morte deles seja muito frustrante. Além disso, no final, ela puxa o laço e manda a mulher pro inferno a troca de nada, porque a véia já ia pra cadeia. Se a mulher fosse só uma véia doida e não tivesse esse negócio macabro de ter matado o filho, eu teria ficado mais satisfeito com o final, porque não sei como que funciona as leis no Japão, mas matar animais e agredir policiais devem ser meras contraversões, e como a véia é rica por causa da herança dos pais, ela conseguiria pagar a fiança e sairia ilesa. Aí sim faria sentido
sentido a menina mandar a véia pro inferno. Agora, matar o próprio filho e enterrar no quintal é o tipo de coisa que faz você apodrecer na cadeia. E você ainda vai apodrecer no inferno depois de morrer. Por isso, a menina nem precisava ter mandado a véia pro inferno naquele momento. Isso só serviu pra ela ficar marcada pra ir pro inferno quando morrer. Ela não conseguiu salvar os cães e a véia iria pro inferno de qualquer jeito. E agora a menina não conseguiu salvar nem a si mesma. Parabéns, bom trabalho. E agora vamos lavar as mãos e falar sobre o melhor episódio da série, o 16. E quando eu digo o melhor, é porque esse episódio me quebrou, cara. Esse episódio me destruiu, ele terminou comigo. É um episódio que me atingiu de uma forma que nenhum outro conseguiu. O episódio quebrou até a Aiema, porque aqui ela demonstra um raro momento de simpatia pela pessoa vingada. Ela nunca faz isso. E é até engraçado, porque esse episódio nem foca tanto no conflito principal da pessoa que quer vingança. Uma boa porção do episódio é gasta com Hajime e a Tsugumi tentando investigar o caso e sendo atrapalhados pela equipe da Hellgirl. O episódio já começa com uma cena bem pesada. Uma menina que está sendo mantida sob cativeiro com cicatrizes nas costas, claramente vítima de abuso, se encontrando com a Hellgirl. Ela fica cantando uma música triste sobre um passarinho que está solitário, uma analogia à situação dela. A menina, cujo nome é Yumi, faz parte de um circo. Hajime e Tsugumi assistem à apresentação e a Yumi tropeça durante o espetáculo. Daí, o dono do circo, que também é pai dela, a chicoteia por punição. E é uma cena muito triste, muito odiosa, muito difícil de se ver. Hajime e Tsugumi tentam resgatá-la. E quando chegam lá, ela já puxou o laço. E daí a gente pensa que ela vai mandar o pai dela pro inferno e tal. A gente já fica feliz, aquele filho da puta vai pro inferno. Desgraçado, escroto do caralho. A gente já fica feliz que ele vai pro inferno. Só que aí a gente descobre que ela tem uma irmã gêmea. E através de um flashback, vemos que elas foram criadas juntas. Elas se davam muito bem, mas conforme passaram a se apresentar no circo, a irmã de Yumi começou a sabotar sua performance para se tornar a favorita do dono do circo. Tanto que anteriormente, quando a Yumi apanha do homem, ela até fala que alguém mexeu no salto do sapato e por isso que ela tropeçou na apresentação. E isso provavelmente é verdade, foi a irmã quem mexeu no salto. Ela até tenta contar para o pai dela o que está acontecendo, e é aí que esse filho da puta, esse desgraçado, esse escroto do caralho, decide prendê-la em um container. E essa também é uma cena muito difícil de se assistir, porque é uma criança, né, cara? E aqui nós temos uma criança que procura ajuda com um adulto, sua figura paterna, que teoricamente deveria protegê-la. Esse adulto deveria ser um recurso para a criança, mas acontece justamente o contrário. E essa criança é punida e sofre uma violência nada proporcional ao que ela faz. É uma criança inocente, uma vítima da circunstância. E daí nos é revelado que ela manda a sua irmã gêmea pro inferno. E não o pai. Isso é algo que, quando eu comecei a ver o flashback, eu já havia suspeitado de que isso aconteceria. Mas eu fiquei sem ter o que pensar quando eu vi isso, porque elas são crianças. É claro que a irmã dela não tem consideração por ela e sabota a performance dela pra ter ganho próprio e ser a favorita. Mas quem cria esse sistema é o pai delas. Quem tem uma delas como favorita e espanca a outra a troco de nada é o filho da puta do dono do circo. Ele que devia ir pro inferno, não a irmã. Só que aí que tá a questão principal disso tudo. A Yumi é uma criança que cresceu nesse sistema. Ela não conhece outras realidades, então na cabeça dela isso é normal. Esse sistema de violência e abuso é algo normal, e a culpada nessa situação é a irmã por sabotá-la para ter ganho próprio nesse sistema. No final do episódio, vemos que a Yumi agora se tornou a favorita do dono do circo, até por falta de competição, e ela finalmente pôde sorrir novamente. E a verdadeira crueldade de toda essa situação é que essa menina mandou a irmã dela pro inferno para que ela pudesse ser a favorita de um homem filha da puta que espancava ela, que a mantinha sob cativeiro e que não demonstrava nenhum tipo de carinho por ela, só aproveitava de sua imagem para lucrar com as performances e utilizava essa relação de pai e filha e a rivalidade das gêmeas como um negócio. Eu não estou dizendo que a Yumi é cruel, longe disso, ela é uma vítima. Eu estou dizendo que toda essa situação que fez ela tomar essa decisão, que é bastante cruel. Quem devia ir pro inferno é o filho da puta do dono do circo. E esse é um final que me deixou inquieto, que não me trouxe satisfação, que me deixou triste, porque enquanto que a irmã gêmea lá foi pro inferno e tal, o filho da puta do dono do circo continua a lucrar com a imagem da Yumi. E ela passou por tanto trauma,
tanto abuso, tanta violência e negligência em vida, que ela está feliz com isso, que é isso que ela quer, diferente da maioria das outras pessoas que usaram o serviço, que no final demonstram alguma preocupação, uma reflexão com o fato de que estão marcadas para ir pro inferno. A Yumi não demonstra isso, ela só tá feliz, e isso é extremamente triste. É um episódio foda, difícil de assistir e que instiga várias reflexões relacionadas a toda essa situação e ao serviço da Hellgirl. Isso que mais da metade desse episódio é focado no Hajime tentando encontrar a guria. É um episódio que me deixa inquieto, que não me trouxe a satisfação que os outros episódios costumam trazer, até porque o drama muitas vezes é tratado de maneira bem simplista na série. É sempre a pessoa A que sofre por causa da pessoa B, que é uma escrota, e por isso a pessoa B é mandada pro inferno e a gente fica feliz. Nesse episódio, o verdadeiro vilão fica impune, e isso deixa a gente puto. Só que isso é bem escrito, é bem roteirizado, dado o contexto da história e da personagem Yumi. É um negócio que faz sentido e que é convincente. É diferente do episódio da enfermeira, por exemplo, que é tipo, olha só, uma pessoa inocente foi mandada pro inferno. Isso é bem triste e injusto, né não? Tipo, é sim, só que não fez nenhum sentido, então eu caguei. Esse episódio sim fez eu ter um sentimento de injustiça, de ódio à crueldade humana, de ódio à impunidade. É um negócio que me deixou inquieto, me atormentou e me quebrou, né, cara? Eu não conseguia parar de pensar nessa situação e eu refleti bastante a respeito. E eu acho que uma série como Hellgirl, que é um drama que aborda temas da crueldade humana, temas pesados, está em seu melhor estado quando faz a gente ter esses sentimentos. Só que eu entendo que não dá pra um episódio desse ser comum. Não dá pra todo episódio ser assim. Senão ninguém consegue assistir o anime, né? Puta que pariu, depois desse episódio eu só quero ver uns filha da puta indo pro inferno, valeu? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa aí o teu like, se inscreva no canal e comenta aí se você quer que eu faça análise das próximas temporadas de Hellgirl e se você já assistiu a esse anime. Diz aí que episódios mais te marcaram e se você concorda com as minhas observações. Até a próxima.